Olá, pessoal. Na aula de hoje nós vamos estar falando sobre proporção. É a matéria do capítulo 12 que finaliza o conteúdo deste ano, né? Vou compartilhar com vocês aqui o livro e a gente vai falar um pouco sobre esse conteúdo de proporção, ok? Então, tá aqui, né? Na página 174 do livro, grandezas proporcionais. Existem dois tipos de grandezas proporcionais, né? Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nós vamos estar falando sobre elas, né? Vamos falar também sobre regra de 3. Grandezas diretamente proporcionais. Um certo posto de combustível, 1 litro de gasolina custa R$4. 2 litros de gasolina custam 8 e assim sucessivamente. Então, dobra a quantidade de gasolina, dobra o preço. Se triplicar a quantidade de gasolina, o preço também triplica. Então, conforme eu aumento a quantidade de gasolina, eu também aumento o preço. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Observe que quando se dobra a quantidade de gasolina, dobra-se também o preço. Quando se triplica a quantidade de gasolina, triplica-se também o preço. Quando a quantidade de gasolina é reduzida à metade, o preço também é reduzido à metade e assim por diante. Portanto, as grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, os valores correspondentes às duas grandezas variam na mesma razão. Deste modo, considerando x os possíveis valores da grandeza gasolina e y os possíveis valores da grandeza preço, podemos escrever y dividido por x é igual a 4, ou ainda y é igual a 4x. Eu pago R$4 por litro de gasolina. Na representação geométrica, vai aparecer um gráfico crescente, assim, uma linha reta. Para representarmos graficamente essa situação, construímos um par de eixos e estabelecemos uma escala para cada grandeza. Bem simples assim, essa parte do gráfico é pouco utilizado, mas a parte de grandezas diretamente proporcionais é bem utilizado na matemática. Se duas grandezas x e y são diretamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na mesma razão. Assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, tal que y dividido por x é igual a k, ou ainda y é igual a k vezes x. Substitua x por 12 em y igual a 4x e determine quantos reais custam 12 litros de gasolina. R$4 cada litro, 12 vezes 4, R$48. 12 litros de gasolina. E existem grandezas que são inversamente proporcionais, né? Olha aqui um exemplo. Em uma fábrica de calças, 5 funcionários gastam 40 horas para produzir uma determinada quantidade de calças. 10 funcionários gastam 20 horas. O que acontece? Eu dobrei a quantidade de funcionários, mais pessoas trabalhando, demoram menos tempo para fazer as calças, para produzir a mesma quantidade. E 20 funcionários gastam 10 horas. Ou seja, quanto mais eu aumentar a quantidade de funcionários, mais eu vou diminuir a quantidade de horas para produzir essa quantidade de calças. Note que há uma proporção inversa entre a quantidade de funcionários e a quantidade de horas. Ou seja, quando se dobra a quantidade de funcionários, a quantidade de horas diminui pela metade. Portanto, essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, os valores das duas grandezas variam na razão inversa. Uma dobra, a outra reduzida pela metade. Se uma triplica, a outra é 1/3. Deste modo, considerando x os possíveis valores da grandeza funcionários e y os possíveis valores da grandeza trabalho, podemos escrever a sentença x vezes y igual a 200, ou ainda y é igual a 200 dividido por x. Ok? Agora, considerando que x pode assumir qualquer valor,
maior do que zero, e representando geometricamente a sentença, temos um gráfico que vai diminuindo de preço aqui, e um gráfico diferente daquele da reta. Se duas grandezas x e y são inversamente proporcionais, os valores que expressam essas grandezas variam na razão inversa. Assim, considerando que x e y representam os possíveis valores dessas grandezas, existe uma constante k, tal que y vezes x é igual a k, ou ainda, y é igual a k dividido por x. Para responder à pergunta de Franciele, substitua x por 40. O que ela perguntou? Quantas horas 40 funcionários vão gastar para produzir a mesma quantidade de calças? Eu poderia pensar assim, né? Ó, aqui no exemplo. Se 5 funcionários gastam 40 horas, né? 5 vezes 8 dá 40. 40 funcionários, eu multipliquei 5 por 8. Então, eu vou ter que pegar 40 e dividir por 8. 40 funcionários vão dar 5 horas. Olha lá, né? 200 dividido por 40. Portanto, 40 funcionários gastariam 5 horas para reduzir a quantidade para produzir a mesma quantidade de calças. Essas são grandezas inversamente proporcionais. Tem também as grandezas que não são proporcionais, né? Tipo a grandeza, altura e idade não é proporcional. Não é porque uma pessoa é mais velha que ela fica mais alta, nem que ela é mais nova que ela é mais baixa. Existem pessoas que são mais novas e são mais altas do que as outras pessoas mais velhas. Então, existem grandezas que não são proporcionais. Ele vai dar um exemplo. Ó. Andressa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta, R$50, e a cada dia após o vencimento da conta são acrescidos R$2 ao valor inicial. Assim, no primeiro dia, após o vencimento, o valor é 52. No segundo dia, 54, e assim por diante. Note que, embora o valor a pagar varie de acordo com a quantidade de dias de atraso, as razões entre os valores correspondentes das duas grandezas são diferentes. Não existe nenhuma proporção. Ela vai aumentar R$2 por dia. Portanto, não há uma relação de proporção entre essas grandezas. Porém, podemos escrever uma sentença que relacione essas grandezas. Para isso, consideramos x os possíveis valores da grandeza, a quantidade de dias de atraso, e y os possíveis valores. Aí não tem proporção, é 50 mais 2 vezes x. Como entrou soma, isso não é uma proporção, tá? Isso é uma função que vocês vão aprender o ano que vem. Não tem nada a ver com proporção. Isso são grandezas não proporcionais. Mas ele coloca aqui uma coisa que vocês vão ver mais profundamente o ano que vem. É uma função do primeiro grau. Uma matéria que demanda algum tempo aí para a gente aprender. Porém, ele quer que vocês entendam só as grandezas que são proporcionais por enquanto, tá? Então ele fala, agora vamos determinar quantos reais Andressa pagou, considerando que ela atrasou 14 dias. 14 vezes 2, 28. R$28 mais os 50 de atraso. Não tem nada a ver com proporção, ok? Tem alguns exercícios aqui que a gente vai estar fazendo na aula de exercícios, atividade com tira dúvidas. E tem a última parte aqui que é regra de 3, que também quero já passar para vocês. Ó. Regra de 3. Agora, estudaremos um pouco mais sobre o método para resolver situações envolvendo grandezas proporcionais, chamado regra de 3. Então, nós usamos a regra de 3 para resolver problemas de proporção. Ele recebeu esse nome porque, a partir de 3 valores conhecidos, obtemos o quarto valor desconhecido, o qual podemos indicar por x. Observe alguns exemplos. Em uma tarde ensolarada, Daniela observa a sombra de um poste e de uma estaca fincada verticalmente no solo. Então, 80 centímetros de altura é a estaca, 64 centímetros é a sombra da estaca. Tem um poste, que ela quer descobrir a altura, e 596 centímetros é a sombra do poste. Ela faz um esqueminha. Ela constatou que a altura da estaca é 80 centímetros
e que no momento em que a sombra da estaca media 64 centímetros, a sombra do poste media 596 centímetros. Qual é a altura do poste? Então você organiza 80, que é a altura do objeto, é proporcional a x, que é a altura do poste. Assim como 64, que é a sombra do objeto, da estaca, está para 596, que é a sombra do poste. Então você coloca altura com altura, sombra com sombra. Depois faz uma multiplicação em cruz, tá? A regra de 3 é uma multiplicação cruzada. Vai ficar x vezes 64 é igual a 80 vezes 596. Tá? Note que o comprimento da sombra varia de acordo com a altura do objeto. Portanto, duplicando a altura do objeto, o comprimento da sombra também duplicará. Triplicando o objeto, a sombra também triplicará, e assim por diante. Então, essas grandezas são diretamente proporcionais. Quanto maior o objeto, maior a sombra que ele projeta. Tá? Diretamente proporcional. É só multiplicar em cruz. Assim podemos escrever a proporção 80 está para x, 64 está para 596. Lembre-se de que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. São frações equivalentes, tá? A gente chama isso de frações equivalentes. Ele coloca como igualdade entre duas razões. A gente sabe que o nome disso é fração equivalente, ok? Para resolver o x, ele faz a multiplicação cruzada. Ó. 64 vezes x é igual a 80 vezes 596. Faz a multiplicação, depois passa o 64 dividindo. Vai dar a altura do poste, 745 centímetros. Tá? Vamos ver um outro exemplo aqui. Para pintar uma casa, 2 pintores fazem o serviço em 9 dias, considerando o mesmo ritmo de trabalho. Quantos pintores fariam esse serviço em 6 dias? Então, se eu quero fazer em uma quantidade menor de dia, eu vou ter que aumentar a quantidade de pintores. Nessa daqui, ó, quanto mais pintores, menos tempo demora, não é verdade? Aumenta a quantidade de pessoas trabalhando, diminui o tempo. Ela é inversamente proporcional. Como que você vai fazer quando as grandezas são inversamente proporcionais? Tem duas formas, tá? A forma que o livro explica, né? Assim podemos escrever e resolver a equação. 2 está para x, 6 está para 9. Aí você inverte uma das frações, tá? Uma das frações foi invertida. Não estava assim lá, ó, 2x, 9 e 6. Pode ver na página de trás, ó. 2x, 9 e 6. Mas como uma fração é inversa, você inverte na hora de montar. 2 está para x, assim como 6 está para 9. Você inverte a segunda razão por ser uma grandeza inversamente proporcional. Então, sempre que for inversamente, lembra que você tem que inverter uma fração e depois multiplica em cruz. 6x, 6 vezes x, igual 2 vezes 9. Dá 18, passo 6 dividindo, x igual a 3. Portanto, para fazer esse mesmo serviço, numa quantidade menor de dias, eu teria que colocar 3 pedreiros, 3 pintores, desculpa, ao invés de 2 pintores, eu precisava de 3. Ok? Aqui tem mais um exemplo de grandeza diretamente proporcional. Ao formar uma sociedade empresarial, os sócios Flávio e Fernando investiram ao todo 15 mil reais. Flávio investiu 6 mil, Fernando 9 mil. Ao final de certo período, obtiveram um lucro de 20 mil, que será repartido proporcionalmente. Quem investe mais
merece ganhar mais, né? Valor investido por Fernando, 9 mil. Investimento total, 15 mil. X é quanto o Fernando vai receber e o lucro total, 20 mil, né? Multiplica em cruz, quanto mais você investe, mais você tem lucro, mais você tem direito ao lucro. Então, é diretamente proporcional. Multiplicando em cruz, vai dar que Fernando vai receber 12 mil desse lucro. Se ele vai receber 12, de 20 você tira 12, então o outro investidor, o Flávio, vai ganhar 8 mil. 12 mais 8 vai dar os 20 mil de lucro. Então, você consegue fazer essa jogadinha aqui também, né? Então, quantos reais Flávio vai receber? 8 mil. Por quê? Porque o Fernando vai ganhar 12 e ele vai ganhar 8. Qual seria o valor em reais que cada sócio receberia se o lucro fosse de 30 mil? Então, vamos ver. Se fosse de 30 mil, ia ficar 9 mil sobre 15 mil. 9 mil ele investiu, do total de 15, ele vai receber X reais de um total de 30 mil. Esse aqui, ó, não precisa nem multiplicar em cruz, ó. 15 vezes 2 dá 30 mil. 9 vezes 2 dá 18 mil. Então, ele vai ganhar 18 mil. O Fernando ganha 18 mil. E o outro sócio, que é o Flávio, 30 mil menos 18, vai ganhar 12 mil. 18 mil para um sócio, 12 mil para o outro sócio. Bem simples de fazer mesmo, né? Em sua opinião, a decisão tomada por eles foi a mais adequada ou devemos repartir os lucros igualmente? Não, né? Não devemos. Quem investe mais tem que ganhar mais lucro. E aí sim, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios aí das páginas que vai estar anotado lá. Vou deixar tudo anotado direitinho no Google Meet, no Classroom, né? Vou estar tudo direitinho lá no Classroom para vocês saberem quais são as páginas que vai ser de exercício. Eu vou estar de plantão tirar dúvida, caso alguém precise. Eu vou estar lá junto com vocês para tirar dúvida de vocês desses exercícios. Ok? Então, por hoje é isso, pessoal. Bons estudos, contem comigo para o que vocês precisarem das dúvidas e nós ainda nos falamos essa semana, tá bom? Um abraço para todos e até mais.